Olá, meus amigos, muita paz a todos. Dando sequência ao nosso estudo, ainda do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, para as nossas reflexões, a nossa lição de hoje é do capítulo 17, item 8, a virtude, do capítulo Sedes Perfeitos. E o Espírito François Madeleine inicia assim o estudo sobre a virtude. Ele diz que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A gente observa aí que a virtude é o objetivo que nós temos que chegar. Ter a virtude como essência, onde ela abarca esses sentimentos de ser caridoso, ser modesto, ser bondoso, é a meta que a gente deve atingir. E o Espírito diz que, infelizmente, a maioria das pessoas, e nós nos incluímos nesse grupo, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Então a gente observa que ser virtuoso é uma tarefa para poucos. Só aqueles espíritos já chegaram num alto nível de desenvolvimento moral e intelectual, consegue realizar, ter essas virtudes, essas qualidades morais de uma forma tão natural, tão tranquila, que já fazem parte do seu proceder. Eles são caridosos, eles são amorosos, humildes, de uma forma tão natural que eles, digamos assim, eles não percebem. Já flui nos seus poros essa forma cristã de ser. Essa é a meta que todos nós, vivendo num planeta de provas e expiações, estamos buscando. Nós percebemos que os nossos atos de bondade, de caridade, de humildade, ainda são carregados. Na verdade, a gente tem lampejos dessas virtudes, dessas qualidades morais. É a nossa meta que nós buscamos. Então, quando nós somos caridosos, somos fraternos, na maioria das vezes ela vem carregada das nossas inferioridades. É uma eterna briga, um bom combate entre o homem novo e o homem velho. O homem novo que consegue visualizar aquilo que ele almeja ser, em briga constante com aquilo que ele ainda é. É esse eterno combate entre o sonho, que um dia se tornará uma realidade em nossas vidas, com a nossa atual realidade. Então, quando eu tenho atos de bondade, atos de caridade, elas ainda são muito enraigadas com as nossas vaidades, com as nossas necessidades de ter holofotes para cima de nós. E que dentro do processo que nós estamos de caminhada de crescimento, é compreensível. É compreensível. Nós ainda sentimos uma necessidade muito grande de, ao realizarmos qualquer ato virtuoso, de ter alguém ao nosso lado que veja aquele ato que nós estamos fazendo e que bata palmas para a gente. A gente ainda sente uma necessidade muito grande de ser aplaudido por algo que a gente fez. É muito comum, sem desmerecer o mérito em si do bem que a gente faz, mas é muito comum a gente ver, principalmente nas mídias, quando alguém, principalmente nessa época de Natal, de festas natalinas, final de ano, que as pessoas estão mais até sensíveis, as pessoas fazerem algum bem, fazer uma doação de alguma coisa,
e a imprensa está presente, fazer a necessidade de tirar fotos e colocar nas suas redes sociais para mostrar assim, olha só como eu tenho, né, eu sou virtuoso, eu sou caridoso. Alguém poderia dizer assim, mas não é bom que a pessoa pelo menos faça o bem? Claro, ninguém está indo contra a pessoa fazer o bem. O bem, ele deve ser feito sempre, mesmo que ainda tenha um viés de autopromover-se. Mas o ideal, a proposta da doutrina é que a gente chegue num estágio de fazer o bem sem ter necessidade de ostentar, sem ter necessidade de aplausos, sem ter necessidade que a pessoa olhe para a gente e fale, poxa, como aquela pessoa é caridosa, como aquela pessoa ela é amorosa, como aquela pessoa consegue ser tão boa. Então, nós ainda, infelizmente, no nosso caminhar, devido à nossa condição mesmo, que faz parte do nosso aprendizado, a gente está nesse processo de aprendizado, aquilo que a gente almeja como ideal, que é ser virtuoso, ainda está manchado pelas nossas imperfeições. E isso é algo que realmente nós precisamos trabalhar ao longo de nossas vidas. Mais à frente ele diz assim, a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se, de alardear, fazer tumulto. E na maioria das vezes é coisas que nós, em geral, né, gostamos. É importante que as pessoas vejam assim e falem assim, poxa, o Ricardo, ele é um cara do bem. Olha quantas pessoas ele ajuda, olha quantas coisas ele faz. Eu ainda estou distante daquele momento de fazer algo que o Evangelho prega. Não sabe a vossa mão, né, esquerda o que faz a direita e vice-versa. Eu ainda sinto uma necessidade de ser reconhecido como aquele indivíduo que está fazendo algo. Mas que já é um começo, né? De novo, todo bem, ele é bem-vindo, mesmo que ainda esteja com um viés de autopromoção. O bem por si, ele é bem-vindo e a espiritualidade sabe aproveitar esse lado. Mas se a proposta do indivíduo, do crescimento individual de cada um de nós, é importante que nós trabalhemos isso dentro de nós para que o bem que venhamos a fazer seja de algo, por uma necessidade que brote de dentro do nosso coração, de nossa consciência, sabendo de que nós vivemos em sociedade, nós vivemos num mundo com tantas misérias, com tanto sofrimento, com tanta dor, e que por eu fazer parte desta sociedade, eu preciso dar minha cota de contribuição. É eu ter consciência de que, para eu ser feliz, é importante que aqueles que estão ao meu lado também sejam felizes. É eu ter essa consciência social de que eu preciso ser bom pelo simples fato de ser bom e não porque o outro vai me achar elegante, bonito ou o melhor de todos. Esse processo de conscientização nossa tem que ser uma coisa constante, ou seja, eu preciso fazer o bem porque o bem me dá uma autorrealização, eu me sinto útil, produtivo, cooperando com a sociedade, cooperando com as forças do bem, com Deus, com Jesus. E isso deve ser o móvel que me move. E esse é o nosso objetivo maior. A virtude, né, esses predicados que compõem a virtude, vai chegar um dia em que nós, ao fazermos alguma coisa de bom para o outro, vamos fazer com tanta naturalidade, assim como a gente vê grandes vultos da humanidade fazendo com tanta naturalidade, que vai ser uma coisa natural, como o ato de respirar. A gente respira de uma forma naturalmente, ou o ato de caminhar um passo sobre o outro, sem ficar prestando atenção se eu vou tropeçar. E esse é o nosso objetivo. Quando nós chegarmos num estágio de consciência, de entendimento de que eu preciso ser bom, caridoso, amável, humilde, e entender isso como um processo natural de viver em sociedade, viver com o outro, de compartilhar esses predicados com o outro, e entendendo que isso, ao ser praticado de forma tão natural, eu vou viver melhor e automaticamente eu vou dar uma mudança de patamar de crescimento na minha vida, no meu crescimento, no meu entendimento de uma vida maior,
é que vai me colocar no caminho certo. Enquanto eu estiver preocupado em fazer um bem e chamar os holofotes para mim, eu ainda estou atrasando o meu crescimento. Eu estou dando pequenos sinais de que já estou fazendo alguma coisa. Mas a partir do momento que eu fizer qualquer desses atos de uma forma desprendida, desinteressada, quando aqueles atos fizerem parte do meu proceder, do meu jeito de ser, da minha realidade de proceder, aí eu vou estar no caminho certo. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que nos ajude nessas reflexões. Que nós possamos ter sempre como meta o nosso crescimento moral e espiritual. E pode ter certeza que se nós já temos atos de amor, de abnegação, de companheirismo, nós já estamos no caminho certo. Ainda não é o ideal, mas tenhamos a certeza que estamos no caminho certo. Muita paz a todos.